Eu nunca pensei que aos 72 anos da minha vida, depois de trabalhar feito uma condenada durante 45 anos numa fábrica de tecidos em Pernambuco, eu fosse descobrir que meu próprio sangue, minha própria filha, estava planejando minha morte de uma forma tão cruel que até hoje, quando conto essa história, minhas mãos tremem de raiva. Meu nome é Maria das Dores, e o que vocês vão escutar hoje vai mexer com cada pedacinho da alma de vocês, porque essa não é uma história qualquer. É o relato de como uma mãe foi traída da pior forma possível pela própria cria, e como uma velhinha do interior conseguiu se vingar de uma maneira que deixou todo mundo de queixo caído. Imaginem vocês acordarem às 3 da madrugada com o barulho da porta do quarto se abrindo bem devagarzinho, daquele jeito que a gente faz quando não quer incomodar ninguém. Só que dessa vez não era ladrão não, era meu próprio genro, Antônio Carlos, de 38 anos, um demônio disfarçado de gente que eu recebi na minha família como se fosse meu próprio filho. A luz fraquinha do corredor mostrava a sombra dele parado ali na porta, me observando enquanto eu fingia estar dormindo, porque já fazia meses que eu sabia que tinha coisa muito errada acontecendo na minha casa. Mas ninguém acreditava em mim. O coração batendo que nem tambor de São João, as mãos suando frio que nem chuva de inverno, eu tentava controlar até o meu respirar para ele não perceber que eu estava acordada e prestando atenção em tudo. Vocês que estão me ouvindo agora, que talvez sejam pais, mães, avós que conhecem o amor verdadeiro de família, se inscrevam aqui no canal porque histórias como essa precisam ser contadas para o mundo inteiro. E quem sabe vocês não ajudam outras famílias a não passarem pelo mesmo inferno que eu passei. Todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais comenta e dá like, mas só para quem estiver inscrito de verdade, porque é assim que a gente constrói uma comunidade de pessoas que se importam umas com as outras, que não deixam ninguém sofrer em silêncio. Como uma mulher que trabalhou desde os 12 anos de idade numa fábrica, que criou 4 filhos praticamente sozinha depois que meu marido João morreu num acidente de trabalho em 1995. Pode chegar numa situação dessas? Como uma pessoa que sempre foi respeitada no bairro todo, que tinha minha aposentadoria de R$ 3.200 garantida depois de tanto sofrimento, pode virar prisioneira dentro da própria casa? A resposta é uma só e vai gelar o sangue de vocês. Quando você confia de olhos fechados nas pessoas erradas, quando você abre sua casa e seu coração para quem não presta, você pode perder tudo na vida. Sua dignidade, sua sanidade e até mesmo sua própria vida. Antônio Carlos se aproximou da minha cama naquela madrugada maldita de abril, e eu conseguia sentir aquele cheiro horrível de cachaça misturada com cigarro que sempre grudava nele feito praga. Era um cheiro que impregnava nas cortinas, nos móveis, na minha alma sofrida. Ele sussurrou meu nome baixinho, testando se eu estava realmente dormindo, e quando não respondi nada, as mãos imundas dele começaram a se mexer em direção ao meu cobertor. Naquele momento terrível, com aquelas mãos geladas e nojentas se aproximando do meu corpo de 72 anos, eu entendi que não estava mais segura nem no meu próprio quarto, no lugar onde deveria ter paz depois de uma vida inteira de trabalho duro. Mas o que mais me destruía por dentro, o que mais cortava meu coração feito navalha afiada, era ouvir lá do corredor a risadinha baixa e maldosa da minha própria filha, Socorro, de 47 anos, a menina que eu carreguei no colo durante 9 meses na barriga, que eu embalei para dormir cantando as músicas que minha mãe cantava para mim, que eu protegi de todos os perigos desse mundo cruel. Ela estava ali, parada na porta, assistindo tudo aquilo, gravando cada segundo dessa humilhação, com o celular na mão, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo ver a própria mãe sendo violentada pelo marido vagabundo dela. A voz da Socorro sussurrando orientações para o Antônio Carlos ainda ecoa na minha cabeça até os dias de hoje. Vai mais devagar que ela não pode acordar agora. Põe a mão na barriga dela que eu tô filmando, faz de conta que tá arrumando o cobertor. Cada palavra era como um tiro certeiro no meu peito, cada ordem era a confirmação de que minha própria filha tinha virado uma criatura que eu não conhecia mais. Aquela menina doce que brincava de casinha comigo, que me abraçava apertado quando tinha pesadelo de noite, que dizia que quando crescesse queria ser trabalhadeira igual a mãe,
Agora estava ali, comandando minha tortura como se fosse diretora de um filme maldito. Durante 45 anos trabalhando numa fábrica de tecidos, lidando com todo tipo de gente ruim, supervisores malvados, colegas invejosas, eu aprendi a ler as pessoas como quem lê um livro aberto. Desenvolvi um instinto apurado para detectar mentira, falsidade, traição, uma habilidade que me salvou de muita encrenca ao longo dessa vida sofrida. Mas nunca, nunca mesmo na minha vida, imaginei que teria que usar toda essa experiência para me proteger dentro da minha própria casa, da minha própria família, do meu próprio sangue. Aquela não foi a primeira vez que Antônio Carlos invadiu meu quarto de madrugada. Nem seria a última dessas noites de terror. O padrão se repetia toda semana como um ritual diabólico. Ele esperava eu pegar no sono, entrava no quarto feito fantasma assombrado, fazia o que queria, enquanto Socorro filmava tudo escondida atrás da porta, e depois os dois saíam como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte acordavam sorridentes, me cumprimentavam normal, perguntavam se eu tinha dormido bem, se queria alguma coisa especial no café da manhã. Era uma encenação tão perfeita, tão ensaiada, que às vezes eu mesma começava a duvidar se aquilo tinha acontecido de verdade ou se estava ficando louca da cabeça. Mas não eram invenções da minha mente, não. E eu sabia disso porque meu corpo carregava as marcas daquelas noites horríveis. Acordava com roxos nos braços, com a sensação terrível de que tinha sido mexida, tocada, violentada durante o sono. Acordava com o coração apertado, com uma angústia no peito que só quem já foi traído por quem mais ama na vida consegue entender de verdade. Era uma dor diferente de qualquer coisa que já senti. Uma dor que não tem remédio que cure, que não passa com rezas, que fica ali cravada na alma feito espinho envenenado que não sai nunca mais. Toda manhã que eu tentava questionar alguma coisa, perguntar por que eles estavam agindo estranho, por que cochichavam pelos cantos da casa, por que paravam de falar quando eu chegava perto, a resposta era sempre a mesma conversa mole. Mãe, a senhora está imaginando coisa que não existe. Dona Maria, a senhora não está se sentindo bem da cabeça. É melhor procurar um médico, pode ser coisa de velho. Eles tinham uma lábia danada para inverter a situação, para me fazer sentir como se eu fosse a maluca, como se eu fosse a errada, como se eu fosse uma velha paranoica inventando história para chamar atenção. O pior de tudo era perceber que eles não estavam fazendo aquilo por raiva, por discussão que saiu do controle, por momento de desespero. Era tudo calculado, planejado, ensaiado nos mínimos detalhes. Cada gesto, cada palavra, cada momento fazia parte de um roteiro macabro que eles tinham montado para me destruir por completo. Não era só meu corpo que eles queriam violentar. Era minha mente, minha dignidade, minha sanidade. Queriam me transformar numa sombra de gente, numa pessoa quebrada que não conseguisse mais reagir, que aceitasse qualquer humilhação calada como um animal domesticado. Se vocês chegaram até aqui, se estão ouvindo minha história com atenção, eu peço uma coisa do fundo do meu coração sofrido. Se inscrevam nesse canal, porque é assim que histórias como a minha chegam em outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação terrível. Comentem aí embaixo se já viram algo parecido, se conhecem alguém que pode estar sofrendo assim. Se acreditam que é possível uma mãe ser traída dessa forma pela própria filha. A força que eu vou precisar para contar o resto dessa história, para revelar os detalhes mais horríveis do que aconteceu comigo. Só vou conseguir se souber que tem gente do outro lado me escutando, me apoiando, acreditando que vale a pena lutar contra esses demônios disfarçados de família. Com tanto carinho. O amor de mãe, às vezes, é uma maldição quando você não consegue enxergar a realidade que está bem debaixo do seu nariz. Quando você prefere inventar desculpa para tudo, a aceitar que seu próprio sangue virou uma criatura sem coração. Minha vida sempre foi simples, honesta, de muito trabalho e pouco dinheiro. Casei com João em 1975, quando eu tinha só 18 anos e ele 22. Foi um casamento de amor verdadeiro, daqueles que hoje em dia parecem lenda, onde duas pessoas se completavam de verdade, se respeitavam, sonhavam junto. João trabalhava como mecânico numa oficina pequena, ali em Caruaru. Eu pegava serviço numa fábrica de tecidos que tinha perto de casa.
Éramos um casal unido, que sonhava em ter uma família grande, uma casinha própria, uma vida digna construída com muito suor, muito sacrifício, muita luta diária. A Socorro nasceu em 1977, nossa primeira filha, a luz dos nossos olhos. Depois vieram o Francisco, em 1979, a Josefa, em 1982, e o Severino, em 1984. 4 crianças lindas, saudáveis, que enchiam nossa casa pequena de barulho, brincadeira, alegria. Eu me lembro de cada momento daquela época dourada da minha vida. As manhãs corridas preparando merenda para a escola, as tardes ajudando com o dever de casa na mesa da cozinha, as noites em que todos se apertavam no nosso quarto para ouvir o João contar histórias que ele inventava na hora. Éramos pobres de dinheiro, mas ricos de amor, união, cumplicidade verdadeira. A Socorro sempre foi diferente dos outros 3 filhos, muito diferente mesmo. Mais esperta, mais calculista, mais manhosa que os irmãos. Desde pequeninha ela sabia exatamente como conseguir o que queria. Seja fazendo charme, seja fazendo birra, seja inventando mentiras para botar os irmãos em confusão danada. Eu, boba que só, achava que era inteligência, que era esperteza, que ela ia longe na vida porque sabia se virar sozinha. Nunca imaginei que aquela inteligência precoce era, na verdade, frieza no coração, que aquela capacidade de manipular estava sendo treinada para um dia ser usada contra mim mesma. E se você está sentindo essa história tocar seu coração de alguma forma, se está percebendo que às vezes as pessoas mais próximas podem esconder faces que jamais imaginamos, considere clicar em "Valeu demais" para apoiar essa mensagem. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar verdade para quem precisa ouvir, para que outras mães não passem pelo que eu passei. Sua ajuda faz toda a diferença. Em 1995, quando a Socorro tinha 18 anos, nossa família foi despedaçada por uma tragédia que mudou tudo para sempre. João morreu num acidente de trabalho, esmagado quando o macaco hidráulico cedeu e o carro caiu em cima dele. Foi uma morte terrível, que deixou um buraco na minha alma que nunca mais se fechou. De uma hora para outra, me vi viúva aos 38 anos, com 4 filhos adolescentes para criar sozinha, uma casa para manter, contas para pagar, responsabilidades que pareciam maiores que minhas forças de mulher sofrida. Os 3 filhos mais novos, Francisco, Josefa e Severino, foram meu porto seguro nessa tempestade da vida. Eles entenderam a gravidade da situação, amadureceram rapidamente, começaram a trabalhar para ajudar em casa, estudavam com dedicação porque sabiam que o estudo era a única chance de ter uma vida melhor que a nossa. Mas a Socorro, justamente ela que era a mais velha e deveria dar exemplo, reagiu de uma forma que gelou meu sangue. Em vez de me apoiar naquele momento de desespero, ela começou a me culpar pela morte do pai, dizendo que se eu tivesse insistido para ele não trabalhar naquela oficina perigosa, ele ainda estaria vivo comigo. A partir da morte do João, a Socorro virou uma pessoa amarga, revoltada, que parecia sentir prazer em me fazer sofrer ainda mais do que eu já estava sofrendo. Ela saía de casa sem avisar onde ia, voltava de madrugada bêbada feito gambá, brigava comigo. Na frente dos vizinhos, me desrespeitava de todas as formas que conseguia inventar. Quando eu tentava impor limites, botar ordem na casa, ela gritava que eu não era mais nada na vida dela, que quem deveria estar mandando era o pai, que eu era uma mulher fraca que não conseguia nem manter o marido vivo. Cada palavra era como um soco no estômago, cada briga era como um pedaço da minha alma sendo arrancado com um alicate. Durante os anos que se seguiram, enquanto Francisco, Josefa e Severino se formaram, casaram e construíram suas próprias famílias, sempre mantendo contato carinhoso comigo, sempre me respeitando como mãe, a Socorro seguiu um caminho completamente diferente, um caminho torto. Ela engravidou aos 21 anos de um rapaz que sumiu assim que soube da gravidez, criou o menino sozinha com minha ajuda, mas sempre me tratando como se eu fosse obrigada a cuidar de tudo, como se fosse minha responsabilidade bancar os erros dela. Trabalhou em vários lugares sem nunca se destacar em nenhum, sempre culpando os outros pelos próprios fracassos, sempre encontrando uma desculpa para não assumir responsabilidade por nada na vida. Era empregada doméstica numa casa, brigava com a patroa e saía.
Era vendedora numa loja, discutia com os clientes e era mandada embora. Era faxineira num escritório, faltava serviço e perdia o emprego. Sempre a mesma ladainha. Os outros que eram ruins, os outros que não entendiam ela, os outros que tinham preconceito. Em mais 2018, quando ela já tinha 41 anos e parecia que ia ficar sozinha para sempre com o filho já crescido, a Socorro conheceu o Antônio Carlos num boteco da cidade. Ele era um homem de 35 anos, desempregado crônico, que vivia de biscates e de se aproveitar de mulheres carentes como minha filha. Mas para mim, naquela época, ele parecia a salvação da Socorro. Um homem que ia cuidar dela, que ia me tirar aquela responsabilidade das costas, que talvez conseguisse colocar algum juízo na cabeça daquela menina perdida. Como eu estava enganada, como eu era ingênua, como eu não fazia ideia do tipo de demônio que estava entrando na nossa família. O Antônio Carlos tinha uma lábia impressionante, um jeito de falar que convencia qualquer pessoa. Ele me contava histórias lindas sobre como ia mudar de vida, como ia arrumar um emprego fixo, como ia cuidar bem da Socorro e do neto dela. Falava sobre planos, sonhos, oportunidades que estavam aparecendo. Eu, desesperada para ver minha filha feliz pelo menos uma vez na vida, acreditei em cada palavra, apoiei aquele relacionamento, até mesmo emprestei dinheiro que não tinha para eles começarem uma vida nova. Foi o maior erro da minha vida, a decisão que me levou direto para o inferno que vocês estão ouvindo agora. Eles se casaram em 2019, numa cerimônia simples que eu paguei inteira, esperando que aquilo marcasse um recomeço para a Socorro, uma chance dela finalmente ser feliz. Foram morar num apartamento alugado em Garanhuns, mas como o Antônio Carlos nunca conseguia manter um emprego e a Socorro sempre arranjava problema em qualquer lugar que trabalhava, logo começaram a ter dificuldades financeiras sérias. E quando as contas apertavam, para quem vocês acham que eles corriam desesperados? Para a mãe trouxa, para a vovó boba que sempre dava um jeito de ajudar, que sempre encontrava um dinheirinho extra da aposentadoria para não ver a filha passar necessidade. Durante anos eu fui a tábua de salvação deles, a vaca leiteira que sustentava aqueles dois vagabundos. Pagava aluguel atrasado, comprava comida quando a geladeira estava vazia, dava dinheiro para remédio, para roupa, para tudo que eles precisavam e não precisavam. Minha aposentadoria de R$ 3.200 ia quase toda para sustentar aqueles dois parasitas que fingiam estar tentando se acertar na vida, mas que, na verdade, já estavam planejando como iam me sugar até a última gota de sangue. Eu trabalhei 45 anos para ter uma velhice tranquila e estava gastando tudo para manter dois aproveitadores que nem sequer disfarçavam a falta de gratidão que tinham por mim. Em 2021, aos 70 anos, eu tomei a decisão que selou meu destino terrível. Convidei eles para morar comigo na minha casa. A desculpa foi que o apartamento deles tinha sido despejado por falta de pagamento, que era só temporário, que logo eles se acertariam e sairiam. Eu, com aquela casa grande e vazia depois que os outros filhos casaram, achei que seria bom ter companhia, que talvez na minha própria casa eu conseguisse influenciar eles de forma positiva, que talvez a proximidade trouxesse de volta o carinho que eu sempre sonhei ter da minha filha. Como eu estava errada, como eu fui burra, como eu entreguei minha vida nas mãos de dois demônios que só estavam esperando a oportunidade perfeita para me destruir por completo. Percebi que alguma coisa estava muito estranha naquela casa, que sempre foi meu refúgio de paz. Eles cochichavam pelos cantos, paravam de falar quando eu chegava perto, ficavam mexendo no computador até altas horas com a porta do quarto fechada a 7 chaves. A Socorro, que sempre foi desorganizada com dinheiro feito uma criança malcriada, de repente se ofereceu para cuidar das minhas finanças, para pagar minhas contas, para me livrar dessa preocupação na minha idade. O Antônio Carlos, que sempre foi grosseiro comigo, começou a ser excessivamente gentil, prestativo demais, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, sempre oferecendo ajuda para carregar compras, para arrumar algo quebrado em casa. Aquela gentileza forçada, aquela preocupação fingida, aqueles sorrisos falsos deveriam ter me alertado de que algo muito ruim estava sendo tramado nas sombras. Mas eu estava tão carente de afeto, tão desesperada para acreditar que finalmente tinha uma
Família harmoniosa depois de tanto sofrimento, que preferi ignorar todos os sinais que estavam gritando na minha cara. Preferi acreditar que eles tinham mudado, que a maturidade tinha trazido responsabilidade, que o fato de estarem morando comigo tinha despertado algum sentimento de gratidão e carinho verdadeiro. Foi o maior erro da minha vida. E vocês vão entender exatamente por quê quando eu contar o que aconteceu depois que assinei aquela procuração maldita. A procuração que assinei em janeiro de 2022 foi minha sentença de morte em vida. O documento que me transformou numa escrava na minha própria casa. Eles chegaram com aquela conversa mole de sempre, dizendo que era para facilitar minha vida, que eu não precisaria mais me preocupar com banco, com contas, com papelada chata. Mãe, a senhora já sofreu tanto na vida, agora deixa a gente cuidar da senhora com todo carinho. A Socorro falava com aqueles olhos falsos, brilhando de malícia, enquanto o Antônio Carlos segurava os papéis com as mãos, tremendo de ansiedade. Eles mal conseguiam disfarçar a excitação de quem estava prestes a dar o golpe da vida numa velhinha inocente. 3 semanas depois de assinar aqueles papéis amaldiçoados, minha vida virou um pesadelo do qual eu não conseguia mais acordar nunca. Primeiro cortaram meu cartão do banco, dizendo que tinham feito um novo e mais seguro para mim, mas que estava demorando para chegar pelos correios. Depois, começaram a controlar cada centavo que eu gastava, me dando uma mesada ridícula de R$ 60 por semana para meus gastos pessoais. R$ 60 para uma mulher que recebia 3.200 de aposentadoria. Quando questionei essa humilhação, a resposta da Socorro foi gelada como o gelo do Polo Norte. Mãe, a senhora não tem noção de como gastar dinheiro direito, por isso sempre fica apertada no final do mês. Agora vai aprender a se controlar que nem uma pessoa normal. Mas o pior ainda estava por vir. E, quando chegou, quase me matou de susto e vergonha. Uma manhã, quando acordei e fui tomar meu café da manhã, encontrei um homem estranho sentado na minha mesa da cozinha. Um sujeito gordo, mal vestido, com cara de quem não prestava para nada bom. Era um tal de Dr. Roberto Silva, que se apresentou como médico. Dona Maria, trouxe meu amigo aqui para dar uma olhadinha na senhora, só para ter certeza que tá tudo bem com a saúde da cabeça. O Antônio Carlos disse com aquele sorriso falso, que eu já conhecia bem demais. O tal doutor nem se deu ao trabalho de disfarçar que aquilo era uma farsa descarada. Fez umas perguntas idiotas, anotou umas bobagens num papel e saiu dali com um envelope cheio de dinheiro que o Antônio Carlos entregou na mão suja dele. 2 semanas depois dessa consulta mentirosa, descobri que aquele maldito tinha emitido um laudo médico falso, atestando que eu sofria de demência severa e transtorno de personalidade violenta. Segundo o papel, mentiroso, eu representava perigo para mim mesma e para outras pessoas, precisando de supervisão constante 24 horas por dia. Eu, que sempre fui uma mulher lúcida, que trabalhei numa fábrica durante 45 anos, que criei 4 filhos sozinha depois que enviuvei, estava sendo declarada oficialmente louca por um médico vagabundo que mal olhou na minha cara. A humilhação de ler aquelas mentiras descaradas sobre mim foi pior que qualquer dor física que já senti na vida. Com o laudo falso em mãos, eles entraram na justiça pedindo minha interdição completa. O processo foi uma vergonha. Uma palhaçada judicial onde eu nem fui ouvida direito, onde ninguém se importou com minha versão dos fatos. O advogado que contrataram era amigo do Antônio Carlos, mais um criminoso na quadrilha, que apresentou meu caso como se eu fosse uma velha perigosa que atacava pessoas na rua sem motivo. Contaram histórias inventadas sobre episódios de agressividade, sobre confusão mental, sobre comportamentos inadequados que eu nunca tive na vida. E o pior de tudo, ninguém se deu ao trabalho de me avaliar de verdade, de conversar comigo, de verificar se aquelas acusações tinham algum fundamento na realidade. Em 4 meses, 4 malditos meses, perdi todos os meus direitos de cidadã brasileira. Não podia mais sacar meu próprio dinheiro suado, não podia mais assinar nenhum documento, não podia mais sair de casa sem autorização, não podia nem receber uma visita sem que a Socorro permitisse. Virei oficialmente uma incapaz, uma demente, uma pessoa perigosa que precisava ser vigiada o tempo todo como um animal selvagem. E quem era minha curadora legal?
Exatamente a mesma filha traidora que tinha orquestrado minha desgraça junto com aquele monstro que ela chamava de marido. Foi então que o verdadeiro inferno começou a queimar minha vida. Com os documentos legais, garantindo que eles tinham total controle sobre minha existência, as máscaras caíram de vez e mostraram as faces diabólicas que escondiam. Não precisavam mais fingir carinho. Não precisavam mais disfarçar suas intenções maldosas. Eu tinha virado oficialmente propriedade deles, um objeto que eles podiam usar e abusar como bem entendessem, sem ninguém para me defender ou proteger. E usaram, abusaram, me humilharam de todas as formas que as mentes doentias deles conseguiam inventar. As visitas noturnas do Antônio Carlos ao meu quarto se tornaram rotina semanal. Um ritual de horror que se repetia como um pesadelo que nunca acabava. Toda semana, ele aparecia lá, sempre com a Socorro filmando tudo escondida, sempre com novas humilhações para me impor. Ele apalpava meu corpo enrugado como se fosse dono dele, sussurrava obscenidades no meu ouvido, me obrigava a ficar quieta enquanto satisfazia seus desejos doentios com uma velhinha indefesa. E se eu tentava resistir, se eu tentava gritar por socorro, a ameaça era sempre a mesma. Cala essa boca, velha maluca, ou todo mundo vai ver esses vídeos e saber que tipo de tarada você é na verdade. A Socorro não era apenas cúmplice daquela tortura. Ela era a mente diabólica por trás de tudo. Foi ela quem teve a ideia maldita de gravar os abusos para ter material de chantagem. Foi ela quem planejou como me transformar numa prisioneira na minha própria casa. Foi ela quem calculou cada passo dessa destruição sistemática da minha dignidade de mulher e de mãe. Minha própria filha, o fruto do meu ventre, a criança que eu carreguei por 9 meses e criei com tanto amor e sacrifício, tinha se transformado numa psicopata que sentia prazer sádico em me ver sofrer das piores formas possíveis. Durante o dia, eles me tratavam como um bicho de estimação inconveniente, um estorvo que atrapalhava a vida deles. Me davam comida quando lembravam, me deixavam suja quando não tinham vontade de me ajudar no banho, me medicavam com remédios controlados para me manter, dopada e obediente como uma boneca de pano. Minha casa, que sempre foi meu refúgio de paz depois de uma vida inteira de trabalho duro, virou uma prisão, onde cada cômodo guardava memórias de humilhação e sofrimento. O quarto onde eu e o João fomos felizes virou cenário dos meus pesadelos. A sala onde meus filhos brincavam virou palco das minhas torturas diárias. Mas eles cometeram um erro fatal que seria a perdição deles. Subestimaram completamente a inteligência de uma mulher que havia passado 45 anos lidando com todo tipo de gente ruim, que sabia reconhecer falsidade de longe, que ainda mantinha sua lucidez intacta, apesar de todos os remédios que me davam para me deixar zonza. Comecei a perceber que eles falavam sobre outras vítimas, que aquilo não era crime passional, mas negócio lucrativo, uma máquina de fazer dinheiro em cima do sofrimento de vovós indefesas. Ouvi conversas sobre outras 6 velhinhas que estavam passando pelo mesmo pesadelo. Em casas diferentes, cada uma com filhos ou genros aproveitadores que usavam o mesmo esquema diabólico: laudo falso, interdição judicial, exploração total até a morte. Foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. A decisão que salvaria não só a mim, mas várias outras mulheres inocentes. Ia fingir que tinha perdido completamente a sanidade. Ia me fazer de doida varrida para eles baixarem a guarda, enquanto por trás eu ia coletar evidências para destruir aqueles demônios de uma vez por todas e mandar eles para o inferno onde pertenciam. Se eles queriam uma velha demente, era isso que iam ter. Mas essa velha demente ia ser muito mais perigosa e inteligente do que eles jamais imaginaram na vida. Agora sim ela virou um vegetal de verdade. Ouvi a Socorro comentar com o Antônio Carlos numa dessas tardes. Pode falar qualquer coisa na frente dela que não entende mais nada, não lembra de mais nada. Foi a maior sorte da minha vida esses 2 idiotas subestimarem tanto uma vovó do interior de Pernambuco. Acharam que porque eu estava fingindo demência, tinha virado surda e burra também, que podia falar de tudo na minha frente sem problema nenhum. Começaram a discutir todos os detalhes dos crimes na minha presença, como se eu fosse um móvel da sala,
um vaso de plantas que não escutava nem entendia nada. Falavam sobre outros golpes que tinham dado, sobre outras vítimas que estavam torturando, sobre planos futuros, sobre toda a rede criminosa da qual faziam parte. Durante meses, fingi ser uma boneca de pano, enquanto minha mente trabalhava feito uma máquina de guerra planejando a vingança perfeita contra aqueles demônios. Cada conversa que escutava, cada nome que mencionavam, cada detalhe dos crimes que cometiam, ia sendo guardado na minha memória como munição para o dia da minha desforra. E se você está sentindo que essa história está tocando algo profundo no seu coração, se está percebendo que às vezes precisamos ser mais espertos que aqueles que querem nos destruir, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto ajuda a continuar trazendo histórias como essa para pessoas que precisam saber que é possível reagir, que é possível se vingar, que é possível vencer, mesmo quando tudo parece perdido. A oportunidade que eu esperava chegou quando o Antônio Carlos ganhou um celular velho de um conhecido e me deu como se fosse um brinquedo para me distrair. Toma, Maria, pode apertar os botõezinhos que vai te entreter, ele disse jogando o aparelho no meu colo com desdém. O imbecil não fazia ideia de que tinha acabado de me dar a arma que eu precisava para destruir ele e toda a quadrilha maldita da qual fazia parte. Aquele celular simples ia se tornar minha salvação e a perdição completa deles. Vocês não imaginam a satisfação que senti quando consegui gravar a primeira conversa comprometedora daqueles dois demônios. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava fingindo dormir no sofá da sala, com o celular escondido embaixo da almofada, quando o Dr. Roberto veio fazer uma visita de rotina. O que escutei naquela gravação me deu vontade de vomitar e, ao mesmo tempo, me encheu de uma fúria assassina que eu nunca tinha sentido antes na vida. Doutor, a velha tá perfeita agora, completamente apagada da mente. O Antônio Carlos falava com uma frieza que gelava o sangue nas veias. Quando o senhor pode fazer o mesmo serviço com as outras 7 que temos na lista de espera? 7. Não eram 6 como eu pensava inicialmente. Eram 7 velhinhas sendo torturadas simultaneamente por filhos e genros malditos que usavam o mesmo esquema diabólico que estavam usando comigo. 7. Mulheres da minha idade que tinham trabalhado a vida inteira, criado famílias com amor, juntado um dinheirinho suado para a velhice, e agora estavam sendo devoradas pela própria carne e sangue, como se fossem pedaços de carne num açougue. A resposta do Dr. Roberto foi ainda mais chocante e revoltante. Ótimo, essa era mesmo a mais esperta do grupo todo. Se conseguimos quebrar ela completamente, as outras vão ser moleza. Semana que vem faço a avaliação da Dona Francisca. Ela é a que tá dando mais trabalho. Ainda tá resistindo muito à medicação. Dona Francisca. Guardei o nome na memória como se fosse um tesouro. Uma vida preciosa que eu podia salvar. Cada nome que eles mencionavam era uma família que eu podia livrar desses parasitas. Uma vovó que eu podia arrancar das garras desses demônios. Durante os meses seguintes, prestei atenção religiosa em cada conversa, cada detalhe, cada informação sobre a rede criminosa que funcionava como uma máquina de moer gente idosa. Descobri que, além do Dr. Roberto, havia um advogado especializado em interdições falsas, funcionários de cartório que falsificavam documentos por dinheiro, gerentes de banco que facilitavam os saques ilegais das aposentadorias. Era um esquema gigantesco, uma fábrica de sofrimento que funcionava há anos, sugando o sangue de famílias inteiras. O mais revoltante era a naturalidade diabólica com que eles discutiam nossa destruição sistemática. Para eles, não éramos pessoas com sentimentos, com histórias, com dignidade. Éramos produtos numa linha de produção, números numa planilha de lucros, obstáculos temporários que logo seriam removidos para sempre. Antônio Carlos, quanto tempo você acha que essa velha ainda vai aguentar viver? A Socorro perguntou numa dessas conversas que gravei com o coração partido. Porque tô ficando cansada dessa encenação toda. Queria que ela morresse logo para a gente poder vender a casa e sumir daqui para longe. Ouvir minha própria filha. Desejando minha morte com tanta frieza foi como levar um tiro certeiro no peito e continuar viva para sentir a dor. Mas cada palavra venenosa que escutava só aumentava minha determinação de destruir aqueles vermes imundos.
Comecei a fotografar todos os documentos que conseguia achar espalhados pela casa. Procurações falsas, laudos médicos mentirosos, comprovantes de saque da minha conta, até mesmo anotações manuscritas com nomes e endereços das outras vítimas. Montei um dossiê completo e detalhado de como funcionava o esquema, quem eram todos os envolvidos, quantas pessoas estavam sendo prejudicadas. Era minha munição para a guerra que eu estava planejando travesar contra esses demônios. O problema era que sozinha eu não conseguiria fazer nada com essas informações todas. Quem ia acreditar numa velha oficialmente declarada demente pela justiça? Precisava de um aliado de confiança, alguém de fora que pudesse levar minhas provas para as autoridades certas, alguém que tivesse credibilidade e coragem para enfrentar essa quadrilha perigosa. A resposta veio de onde eu menos esperava, através da faxineira que vinha limpar minha casa 2 vezes por semana. Dona Aparecida era uma mulher simples, honesta, trabalhadora, que sempre me tratou com carinho e respeito mesmo depois que minha suposta loucura começou. Um dia, enquanto ela passava pano na sala, escutei uma conversa telefônica sobre o primo dela, um rapaz chamado Carlos que trabalhava como investigador particular na capital. Ele está muito preocupado com a madrinha dele, ela contou para alguém pelo telefone. Acha que a filha da dona está se aproveitando da velhinha, roubando o dinheiro dela, mas não consegue provar nada porque os papéis estão todos certinhos. Quando ouvi aquilo, meu coração disparou feito cavalo desembestado. Seria possível que o primo da Aparecida tivesse uma madrinha na mesma situação terrível que eu? Comecei a prestar mais atenção nas conversas da faxineira e descobri que sim. A madrinha do Carlos era exatamente a Dona Francisca que eu tinha ouvido eles mencionarem nas conversas criminosas. Elaborei um plano arriscado para entrar em contato com esse Carlos sem levantar suspeitas. Na semana seguinte, quando a Aparecida veio trabalhar, fingi que estava tendo um momento de lucidez raro e consegui passar um bilhetinho para ela sem a Socorro ver. No papel escrevi apenas: seu primo Carlos, madrinha dele, Dona Francisca, eu sei. De tudo. Preciso falar com ele urgente. Maria das Dores. Rezei todas as orações que sabia para que ela entendesse a mensagem e não contasse nada para os meus carrascos. 3 dias depois, meu coração quase explodiu quando a faxineira sussurrou no meu ouvido: amanhã, 4 horas da tarde, Portão dos Fundos. Ele vai estar esperando a senhora. Na tarde seguinte, fingi que ia dar comida para as galinhas no quintal. A Socorro e o Antônio Carlos estavam assistindo televisão na sala, distraídos com algum programa idiota. Caminhei devagar até o Portão dos Fundos, e lá estava ele, um homem alto, magro, de uns 40 anos, que devia ser o Carlos. A senhora é a Dona Maria das Dores? Ele perguntou baixinho. Sou o Carlos. Minha madrinha Francisca também está passando pelo mesmo inferno que a senhora, só que ela ainda não conseguiu fingir que está louca. Foi o encontro mais importante da minha vida inteira. Em 20 minutos de conversa sussurrada através das grades do portão, contei para ele sobre as gravações, sobre as outras vítimas, sobre toda a rede criminosa que eu tinha descoberto funcionando na sombra. Carlos me ouviu com uma atenção que ninguém tinha me dado em anos, fazendo perguntas inteligentes, entendendo perfeitamente a gravidade da situação, a complexidade do esquema criminoso. Dona Maria, a senhora tem evidências suficientes para derrubar essa quadrilha inteira e mandar todo mundo para a cadeia, ele disse com os olhos brilhando de determinação e raiva. Sou investigador particular. Trabalho há 15 anos com casos de crimes contra idosos. Se me passar essas gravações e essas fotos, posso levar tudo para a Polícia Civil e para o Ministério Público. Mas precisa confiar em mim completamente, porque vai ser perigoso. Olhei bem fundo nos olhos dele e vi honestidade verdadeira, coisa que não via há muito tempo na minha vida. Combinamos que eu continuaria fingindo demência total enquanto ele articulava a operação policial por fora. Toda semana, através da Aparecida, eu passaria novas gravações e informações para ele. Em troca, ele me manteria informada sobre o andamento da investigação. Só me promete uma coisa, Dona Maria. Ele pediu antes de ir embora. Aguenta firme mais um pouquinho. Esses 2 demônios e toda a quadrilha vão pagar muito caro por tudo que fizeram com a senhora e com as outras vítimas inocentes. Contra aqueles demônios,
Cada conversa gravada, cada documento fotografado, cada informação sobre outras vítimas era repassada para o Carlos através da nossa rede secreta. Ele me explicou que havia conseguido envolver não só a Delegacia de Crimes contra Idosos, mas também o Ministério Público e até a Polícia Federal, porque o caso envolvia a formação de quadrilha organizada e múltiplas vítimas espalhadas por 3 estados diferentes. Dona Maria, vai ser uma operação muito grande. Ele me avisou numa das nossas conversas secretas. Vão prender todo mundo ao mesmo tempo, em todos os pontos da rede, para ninguém conseguir fugir ou destruir provas. A data marcada para a operação foi uma terça-feira de manhã, 15 de novembro de 2022. Eu sabia que era o dia porque o Carlos tinha conseguido passar a informação através da Aparecida na segunda-feira anterior. Levantei cedo naquela manhã especial, fingi tomar meu café da manhã babando e fazendo sujeira como sempre, mantendo minha atuação de demente até o último segundo antes da vingança. O Antônio Carlos e a Socorro estavam relaxados, sem desconfiar de absolutamente nada, planejando tranquilamente como iam gastar minha aposentadoria do mês e discutindo se deviam me internar num asilo para ficar com a casa só para eles. Por volta das 9h30 da manhã, escutei o barulho de vários carros parando na frente de casa. Muitos carros, motor forte, barulho de porteira batendo. O coração disparou de emoção, mas continuei fingindo que estava no mundo da lua, olhando para o nada com a boca meio aberta e a saliva escorrendo. Que barulhada é essa lá fora? A Socorro reclamou irritada, indo até a janela da sala para espiar. Foi quando começaram as batidas na porta. Toque, 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 forte, autoritário, decidido. Polícia Civil! Abram a porta imediatamente! A voz ecoou pela casa inteira, e eu senti uma satisfação tão grande que não cabia no meu peito de alegria. Finalmente, depois de quase 2 anos de inferno na terra, a cavalaria tinha chegado para me salvar. O Antônio Carlos ficou pálido feito papel, as pernas tremendo, o suor escorrendo pela testa. A Socorro começou a tremer igual folha no vento, gaguejando palavras sem sentido. Que a polícia quer aqui? A gente não fez nada de errado. Ela tentava se convencer, sem entender nada do que estava acontecendo. Ainda achavam que eu era uma velha demente, incapaz de reagir, de pensar, de planejar uma vingança perfeita contra eles. Quando abriram a porta, entraram 12 policiais, 8 homens e 4 mulheres. Todos de colete à prova de bala, todos com cara de quem não estava para brincadeira. A delegada que comandava a operação se apresentou com autoridade. Doutora Fernanda, da Delegacia de Crimes contra Idosos, temos mandado de prisão preventiva contra Antônio Carlos Mendes e Socorro das Dores Santos, e mandado de busca e apreensão nesta residência. A cara de desespero total dos dois foi a coisa mais linda que vi na vida inteira. O Antônio Carlos tentou correr para o quintal, mas foi derrubado pelos policiais antes de chegar na porta dos fundos, algemado no chão mesmo. A Socorro ficou ali parada, gritando feito louca, que tinha algum engano, que eles eram pessoas honestas que cuidavam de uma velha doente com amor. Minha mãe é demente, vocês não podem fazer isso conosco, a gente cuida dela com carinho. Ela berrava desesperada. Foi aí que aconteceu o momento mais delicioso, mais doce, mais satisfatório de toda essa história terrível. A delegada Fernanda veio até mim, me olhou nos olhos com carinho e respeito e disse as palavras mais maravilhosas que escutei em anos. Dona Maria das Dores, a senhora pode parar de fingir agora. Sabemos que a senhora está perfeitamente lúcida e que foi vítima de uma farsa criminosa elaborada. Levantei bem devagar da cadeira, tirei aquela expressão de boboca do rosto, limpei a saliva falsa da boca e olhei bem na cara da minha filha traidora. Surpresa, minha querida filha do coração. Falei com a voz mais fria e calculista que consegui fazer. O choque na cara da Socorro foi indescritível. Uma coisa linda de se ver. Ela ficou com a boca escancarada, os olhos arregalados feito pires, sem conseguir falar uma palavra sequer. A realidade estava caindo na cabeça dela como um martelo. Tinha sido enganada durante meses por uma velhinha que ela achava completamente vegetativa. O Antônio Carlos também paralisou quando entendeu que tinha sido ludibriado por uma mulher de 72 anos que ele considerava um móvel da casa.
Como a senhora conseguiu fazer isso? Ele gaguejou, ainda sendo algemado pelos policiais no chão da minha sala. Muito simples, meu anjo, respondi com o sorriso mais sarcástico que consegui fazer. Vocês subestimaram uma aposentada do interior de Pernambuco. Enquanto vocês achavam que eu era uma velha boba e inofensiva, eu estava coletando evidências para derrubar vocês e toda essa quadrilha maldita de aproveitadores. Enquanto os policiais reviravam a casa inteira atrás de mais evidências, fui até meu quarto e trouxe o celular com todas as gravações comprometedoras, um caderninho onde anotei todos os nomes e endereços que consegui descobrir e as fotos dos documentos falsos que eles usavam para me roubar. Está tudo aqui, doutora Fernanda, disse entregando o material precioso. Quase 2 anos de provas contra esses 2 demônios e contra toda a rede criminosa que eles fazem parte. Nomes, endereços, valores, métodos, tudo documentado direitinho como uma investigação profissional. A delegada pegou tudo com muito cuidado, como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Dona Maria, a senhora fez um trabalho de investigação melhor que muitos policiais experientes, ela disse com admiração verdadeira. Essas evidências são suficientes para condenar toda a quadrilha e ainda salvar outras vítimas que estão sofrendo neste exato momento. Mas a operação não foi só na minha casa. Enquanto prendiam o Antônio Carlos e a Socorro aqui, outras equipes policiais estavam agindo simultaneamente na casa das outras 7 vítimas, no consultório do Dr. Roberto, no escritório do advogado corrupto, nas residências de todos os funcionários de cartório e gerentes de banco envolvidos no esquema. Foi uma varredura completa e coordenada como um relógio suíço. Em 4 horas de operação, 31 pessoas tinham sido presas em flagrante, incluindo funcionários públicos corruptos e até um juiz aposentado que facilitava as interdições falsas em troca de propina. O que mais me emocionou foi quando as outras 7 vovós chegaram aqui na minha casa no mesmo dia, trazidas pelos investigadores para se conhecerem pessoalmente. Dona Francisca, Dona Benedita, Dona Sebastiana, Dona Fátima, Dona Lourdes, Dona Glória e Dona Expedita. Todas chegaram chorando de alívio, abraçando umas às outras, mal, acreditando que finalmente estavam livres do inferno que viviam. Quase 2 anos de sofrimento em silêncio, cada uma achando que estava sozinha no mundo e descobrindo que havia uma irmandade de dor que agora virava irmandade de vitória e liberdade. Quando nos vimos todas juntas, foi um choro só, mas dessa vez era choro de alívio, de gratidão, de uma alegria tão profunda que doía no peito de tão boa. Dona Francisca me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada, Maria. Se não fosse a senhora, eu tinha morrido naquele inferno, sem ninguém saber a verdade sobre o que estava acontecendo." Dona Benedita, que tinha 79 anos e estava sendo dopada à força pelo próprio filho, chorava tanto que mal conseguia falar direito. Todas nós éramos sobreviventes de uma guerra silenciosa que quase nos matou. Guerreiras que conseguiram vencer seus próprios demônios familiares. Nos computadores e celulares apreendidos durante a operação, os policiais encontraram muito mais horror do que qualquer um imaginava. Havia centenas de vídeos de outras vítimas em situações humilhantes e degradantes, documentos falsificados em série como uma fábrica de mentiras, até mesmo planos detalhados para expandir o esquema criminoso para outros estados do Nordeste. O Dr. Roberto sozinho tinha emitido 87 laudos falsos de demência nos últimos 5 anos. Era uma indústria de sofrimento funcionando a todo vapor. E nós 8 fomos apenas uma pequena amostra do terror que aqueles demônios espalhavam pelo país inteiro. Ela quem teve a ideia diabólica que ele só obedecia ordens como um fantoche, covarde até no final, tentando livrar a própria pele suja às custas da mulher que supostamente amava e respeitava. Já a Socorro tentou uma estratégia diferente e mais dramática. Quando viu que estava completamente perdida, que não tinha mais escapatória, veio até mim na delegacia chorando feito criança, implorando perdão, dizendo que o Antônio Carlos tinha manipulado ela, que no fundo ainda me amava como filha, mãe, me perdoa pelo amor de Deus, eu não sabia direito o que estava fazendo. Ele me obrigou a participar, me ameaçou.
Ela chorava agarrada nas minhas pernas como uma desesperada, mas já era tarde demais para arrependimentos falsos e lágrimas de crocodilo. 47 anos depois de dar à luz àquela criatura, eu finalmente enxergava com clareza total o monstro sem coração que tinha criado e alimentado durante toda uma vida. E se essa história está tocando algo profundo no seu coração até aqui, se você está percebendo que às vezes a justiça demora, mas sempre chega para quem merece, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias de superação e vingança para pessoas que precisam saber que é possível vencer, que é possível se livrar dos demônios disfarçados de família. Os julgamentos foram rápidos e certeiros porque as provas eram irrefutáveis, claras como água cristalina. O Antônio Carlos pegou 22 anos de cadeia por estupro de vulnerável, cárcere privado, estelionato qualificado e formação de quadrilha organizada. A Socorro levou 15 anos pelos mesmos crimes, sem nenhum tipo de atenuante, porque o juiz considerou que a traição contra a própria mãe era um agravante terrível, não atenuante. O Dr. Roberto foi cassado pelo Conselho de Medicina e sentenciado a 18 anos de prisão. O advogado corrupto pegou 12 anos. Os funcionários de cartório pegaram entre 6 e 10 anos cada um. E o juiz aposentado corrupto levou 8 anos mais a perda de todos os direitos políticos. Em 3 semanas consegui reverter minha interdição judicial com a ajuda de um advogado honesto que o Carlos me indicou. O mesmo juiz que tinha me declarado incapaz agora assinava minha volta à vida normal, com direito à indenização pesada pelos danos morais sofridos. Bloquearam todas as contas fraudulentas que eles tinham aberto em meu nome e recuperei R$ 246 mil que tinham sido desviados da minha aposentadoria ao longo de quase 2 anos de roubo sistemático. Era dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida e ainda ajudar outras vítimas que precisavam de apoio para reconstruir suas vidas. Voltar a viver sozinha na minha casa foi como renascer para o mundo, como sair de uma prisão escura e ver a luz do sol novamente. Sem os 2 demônios me vigiando, me humilhando, me ameaçando o tempo todo, podia acordar na hora que quisesse, comer o que tivesse vontade, receber as visitas que desejasse, sair na rua sem pedir permissão para ninguém. A liberdade tem um sabor que quem nunca perdeu não consegue valorizar direito. Vocês não fazem ideia do que é acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito, aquele medo terrível de sair do quarto e encontrar os monstros na cozinha tramando alguma maldade nova contra você. No primeiro dia completamente sozinha, fiquei 3 horas só andando pelos cômodos da casa, tocando nas minhas coisas, sentindo o cheiro limpo da casa, sem aquele fedor de maldade e bebedeira que eles traziam para todos os cantos. Entrei no meu quarto e chorei feito criança, mas dessa vez era choro de alívio total, de gratidão a Deus. Podia tomar banho de porta aberta se quisesse, podia andar de camisola pela casa, podia comer doce no café da manhã sem ninguém me repreender ou controlar. Cada pequena liberdade era como um presente divino, uma bênção que eu tinha, reconquistado com muita luta e inteligência. As outras 7 vovós viraram minhas amigas mais próximas e queridas. Nos encontramos toda semana, ora na casa de uma, ora na de outra, para tomar café e conversar sobre a vida, sobre os netos, sobre tudo que velhinhas normais conversam. Criamos um grupo informal de apoio a mulheres idosas vítimas de violência familiar. Não é nada oficial, nada burocrático, só umas velhinhas experientes e sofridas ajudando outras que passam por situações parecidas com as nossas. E que amizade gostosa é essa que nasceu do sofrimento. Dona Francisca faz um bolo de fubá que é uma delícia dos céus. Dona Benedita é expert em bordado. Dona Sebastiana sempre tem uma piada engraçada para espantar qualquer tristeza. Quando às 8 estamos juntas, tomando café quentinho, comendo bolo caseiro, conversando sobre tudo e sobre nada, é como se fôssemos irmãs que se encontraram depois de muito tempo separadas. Irmãs de sofrimento que viraram irmãs de luta, irmãs de vitória sobre o mal. Não falamos só sobre o que passamos de ruim, falamos da vida, dos netos,
das novelas, dos remédios, de receitas de comida, de tudo que vovó feliz conversa, mas tem um entendimento especial entre nós que não precisa de palavra. Um olhar já basta para saber se uma está precisando de apoio, de um abraço, de uma palavra de encorajamento ou só de silêncio respeitoso. A vingança que consegui contra aqueles demônios foi completa e satisfatória. Mas o que me dá mais orgulho verdadeiro é saber que minha história salvou outras pessoas inocentes. Desde que a operação foi noticiada nos jornais e na televisão, minha casa virou ponto de peregrinação de gente que sofre situações parecidas. Toda semana aparece alguém na minha porta. Uma senhora de 68 anos, cujo genro está gastando a aposentadoria dela sem autorização. Uma mulher de 74 anos que desconfia que o filho está colocando remédio controlado na comida para deixá-la dopada. Uma viúva de 83 anos que percebeu que a nora falsificou sua assinatura em documentos importantes do banco. Cada história que escuto é como reviver meu próprio pesadelo, mas agora do lugar privilegiado de quem pode ajudar, orientar, mostrar que é possível lutar e vencer os aproveitadores. Virei uma espécie de consultora informal de casos de abuso contra idosos, e sabe o que mais me emociona até as lágrimas? É ver nos olhos dessas mulheres a mesma determinação que encontrei dentro de mim quando resolvi reagir. É saber que minha história não serviu só para me vingar, mas para despertar outras vovós que também podem deixar de ser vítimas e virar guerreiras corajosas. Tem uma frase que sempre repito para as mulheres que me procuram desesperadas. Não importa quantos anos você tem na carteira de identidade, nunca é tarde demais para reagir e se defender. E nunca subestime o poder de uma vovó com raiva justificada e tempo livre para planejar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer uma que tenha coragem. Eles acharam que estavam lidando com uma velha inofensiva e boboca, mas encontraram uma guerreira disfarçada de vovó pacata. A idade não é sinônimo de fraqueza ou burrice, muito pelo contrário, é sinônimo de experiência, sabedoria acumulada e, principalmente, de quem não tem mais nada a perder na vida. A vizinhança inteira mudou completamente o jeito de me olhar e me tratar. Antes eu era só a Dona Maria aposentada, a vovó, quietinha que criava galinhas no quintal e incomodava ninguém. Agora sou a Dona Maria que derrubou uma quadrilha perigosa, a velhinha que não levou desaforo para casa e se vingou de forma inteligente. As pessoas vêm me pedir conselho quando desconfiam de algum parente aproveitador, quando precisam de orientação sobre direitos dos idosos, quando querem saber como identificar sinais de perigo. Como mudou minha vida! Antes, os vizinhos me cumprimentavam por educação básica, aquele oi, seco de quem mora na mesma rua há décadas. Agora eles param para conversar de verdade, perguntam como estou, me tratam com um respeito e admiração que nunca senti antes na vida. Teve vizinha que veio me pedir desculpa por não ter acreditado em mim quando tentei pedir ajuda anos atrás, antes de tudo piorar. Dona Maria, eu não sabia que era verdade. Achei que a senhora estava exagerando. Ela disse chorando na minha porta. Se eu soubesse que era real, tinha ajudado de alguma forma. E não guardei rancor nenhum no coração. Como ia guardar rancor de gente que simplesmente não conseguia acreditar numa coisa tão absurda e cruel? O problema é que esse tipo de abuso familiar é tão perverso, tão impensável, que as pessoas preferem acreditar que é invenção da cabeça da vítima a aceitar que familiares podem ser tão monstruosos assim. Procurar a vovó que venceu os bandidos da própria família. Umas querem contar história parecida e desabafar. Outras querem conselho prático de como agir. Outras só querem conhecer pessoalmente a mulher que virou lenda na região. Tem senhora que chega aqui chorando de desespero, contando que o filho está gastando a aposentadoria dela sem autorização, que a nora não deixa ela sair de casa para nada, que desconfia que estão colocando remédio controlado na comida para deixá-la sempre zonza e obediente. Escuto cada uma com paciência de mãe. Dou os conselhos que aprendi na marra, na dor, ensino como identificar os sinais de perigo que eu demorei tanto para enxergar, como juntar provas sem levantar suspeita,
como pedir ajuda do jeito certo para as autoridades competentes. Explico que o primeiro passo é sempre fingir que não sabe de nada enquanto documenta tudo o que acontece de estranho. Gravações de áudio escondidas, fotos de documentos suspeitos, anotações de conversas comprometedoras. Tudo serve como evidência na hora do acerto de contas. O segundo passo é encontrar um aliado de confiança fora de casa, alguém que possa levar as provas para as autoridades certas sem comprometer a segurança da vítima. O terceiro e mais importante passo é nunca desistir, nunca aceitar que a situação não tem solução, nunca se entregar para o sofrimento. Muitas dessas mulheres chegam aqui completamente quebradas por dentro, achando que não têm mais força para lutar, que são velhas demais para recomeçar do zero, que é melhor aceitar a humilhação em silêncio do que enfrentar a família. Eu olho bem fundo nos olhos delas e digo: filha, eu tinha 72 anos quando comecei minha vingança contra os demônios. Se eu consegui derrubar uma quadrilha inteira, você também consegue se livrar dos seus parasitas. A questão não é a idade que está na carteira, é determinação que está no coração. As galinhas do meu quintal, que sofreram junto comigo durante aqueles anos malditos, agora vivem como rainhas verdadeiras. O Antônio Carlos vivia ameaçando matar elas para fazer uma janta especial, só para me torturar psicologicamente e mostrar quem mandava na casa. Agora posso cuidar delas direito, dar milho na hora certa, recolher os ovinhos frescos sem ninguém reclamar do suposto desperdício de dinheiro. É impressionante como até os bichos parecem mais felizes e saudáveis depois que os demônios saíram definitivamente de casa. Elas botam mais ovos, cantam mais alegres, não se escondem mais quando escutam passos se aproximando. Meus outros 3 filhos, Francisco, Josefa e Severino, que sempre moraram longe e não sabiam do inferno que estava acontecendo aqui, ficaram em choque total quando souberam da verdade completa. Eles tinham percebido que a Socorro estava estranha nas últimas visitas, que eu parecia diferente, mais quieta, mais apagada, mas nunca imaginaram que fosse algo tão grave e criminoso. Mãe, por que a senhora não falou nada para a gente antes? O Francisco perguntou chorando quando veio me visitar depois da prisão da irmã. Porque vocês moram longe, meu filho, e eu não queria preocupar vocês com meus problemas. Além disso, quem ia acreditar numa história dessas sem ter provas concretas? Hoje, eles me visitam toda semana sem falta, se revezam para me acompanhar em consultas médicas, fazem questão de demonstrar o carinho verdadeiro que eu sempre senti falta da Socorro durante toda a vida. É irônico como perder uma filha traidora me fez ganhar 3 filhos de volta, com amor multiplicado. Eles se sentem culpados por não terem percebido o que estava acontecendo debaixo dos narizes deles, mas eu sempre digo que não é culpa de ninguém. Predadores como a Socorro e o Antônio Carlos são especialistas em enganar, em parecer normais quando convém, em esconder a maldade por trás de máscaras perfeitas. O dinheiro que recuperei dos desvios criminosos da minha aposentadoria, uso uma parte para viver confortavelmente sem depender de ninguém, e outra parte generosa para ajudar outras vítimas que precisam de apoio financeiro para reconstruir suas vidas. Já financiei 5 processos completos de reversão de interdição falsa. Paguei advogado competente para 3 vovós que estavam sendo exploradas pelos filhos parasitas. E até ajudei a custear o tratamento psicológico de 2 senhoras que ficaram com trauma severo depois de serem abusadas pelos genros durante anos seguidos. Tem gente que me pergunta se tenho saudade da Socorro, se sinto falta da filha, apesar de tudo que ela fez contra mim. A resposta é sempre a mesma e bem clara. Eu tenho saudade da menina doce que criei com tanto amor, mas essa menina morreu há muito tempo na adolescência. O que sobrou foi um monstro disfarçado que usava o rosto da minha filha para me destruir por completo. Não sinto culpa nenhuma pela prisão dela. Não sinto remorso pela vingança que consegui aplicar. Minha única tristeza real é ter demorado tanto para enxergar a verdade, ter desperdiçado tantos anos tentando salvar quem não queria ser salva, quem já tinha escolhido o caminho da maldade. A comunidade que se formou ao redor da minha história virou algo muito maior do que eu imaginava. Criamos um grupo no aplicativo de mensagens com mais de 200 mulheres idosas de todo o Brasil, todas compartilhando experiências, dando apoio umas às outras,
trocando informações sobre como se proteger de familiares aproveitadores. É emocionante ver como uma história de sofrimento virou uma rede de proteção e carinho mútuo. Toda semana, alguém no grupo consegue se livrar de uma situação de abuso ou ajuda outra pessoa a identificar sinais de perigo antes que seja tarde demais. Também conseguimos parcerias com advogados especializados em direitos dos idosos, psicólogos que atendem gratuitamente vítimas de violência familiar, até mesmo médicos que fazem avaliações isentas para contestar laudos falsos. Viramos uma pequena organização informal, mas muito eficiente, de proteção às pessoas da terceira idade. Não temos sede, não temos estatuto, não temos burocracia. Só temos vontade de ajudar e experiência acumulada na dor para orientar quem está começando a passar pelo mesmo inferno. O mais gratificante é receber mensagens de mulheres que conseguiram se libertar seguindo os conselhos que compartilhamos. Tem uma senhora de 76 anos de Minas Gerais que conseguiu desmascarar o filho que estava desviando a aposentadoria dela há 3 anos. Tem outra de 69 anos do Rio Grande do Sul que descobriu que a nora estava colocando calmante na comida para mantê-la sempre dopada. Tem uma viúva de 81 anos de São Paulo que flagrou o genro falsificando sua assinatura em documentos do banco. Todas usaram as técnicas que ensinamos: fingir ignorância, coletar evidências em segredo, buscar ajuda externa qualificada. A sensação de saber que minha vingança pessoal virou ferramenta de libertação para centenas de outras mulheres é melhor que qualquer prêmio que eu pudesse ganhar na vida. Cada pessoa que conseguimos salvar é uma vitória da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, da justiça sobre a impunidade. É a prova de que uma vovó aparentemente inofensiva pode mover montanhas quando tem motivação suficiente e estratégia bem planejada. Hoje, aos 74 anos, posso dizer com orgulho que essa foi a maior vitória da minha vida inteira. Maior que casar com o João e ser feliz por 20 anos. Maior que ver meus filhos nascendo saudáveis. Maior que conseguir me aposentar depois de tanto trabalho. Porque essa vitória foi conquistada só com minha inteligência, minha paciência, minha coragem de não baixar a cabeça para a desgraça que tentaram me impor. E principalmente com a certeza absoluta de que quem mexe com vovó guerreira se dá muito mal mesmo. A lição que ficou dessa história toda é simples: nunca subestimem uma mulher idosa que já passou por muita coisa na vida. Por trás daquele rosto enrugado e daquelas mãos calejadas pode estar escondida uma estrategista experiente, uma sobrevivente nata, uma guerreira disfarçada de vovó pacata. E quando essa guerreira desperta para a realidade, quando decide que já chega de humilhação, ela é capaz de derrubar impérios inteiros construídos sobre a maldade e a traição familiar. De como uma velhinha do interior de Pernambuco fingiu ser louca para derrubar uma quadrilha inteira de aproveitadores de idosos. De como uma aposentada que trabalhava numa fábrica descobriu que a própria filha era sua maior inimiga e conseguiu se vingar de uma forma que deixou todo mundo de queixo caído. Se vocês chegaram até aqui, se ouviram toda a minha história com atenção e carinho, eu tenho certeza que vocês entenderam a importância de nunca baixar a cabeça para a maldade, de sempre acreditar que é possível reagir, de nunca subestimar o poder de uma pessoa determinada. Vocês que me escutaram até o final, que acompanharam cada detalhe dessa jornada de sofrimento e vitória, eu quero fazer um convite especial do fundo do meu coração. Se inscrevam nesse canal, porque aqui a gente não conta só tragédia, não conta só sofrimento. A gente conta superação, vingança justa, justiça sendo feita com as próprias mãos quando o sistema falha. Esse não é um canal qualquer, é uma família, uma comunidade de pessoas que acreditam que todo mundo merece dignidade, respeito e uma velhice tranquila depois de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Quando vocês se inscrevem aqui, vocês não estão só assistindo vídeos. Vocês estão fazendo parte de uma rede de proteção, de uma corrente de luz que ajuda outras pessoas a encontrar força para enfrentar seus próprios demônios familiares. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é uma semente de esperança, que pode chegar na pessoa certa, na hora certa, quando ela mais precisa ouvir que não está sozinha no mundo. Todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais participa,
quem mais comenta com sinceridade, quem mais ajuda a construir essa comunidade de apoio mútuo. Mas não é só sobre ganhar prêmios, é sobre ganhar uma família de verdade, pessoas que se importam umas com as outras, que não deixam ninguém sofrer em silêncio como eu sofri durante anos. Aqui vocês podem contar suas próprias histórias sem medo de julgamento, podem pedir conselho quando estão passando por dificuldades, podem oferecer apoio para quem está precisando de uma palavra amiga. É assim que a gente constrói um mundo melhor, um pouquinho de cada vez, uma pessoa de cada vez, uma história de cada vez. Deixem nos comentários aqui embaixo suas próprias experiências, contem para a gente se já passaram por algo parecido com o que eu passei, se conhecem alguém que pode estar sofrendo abuso familiar, se aprenderam alguma coisa importante com meu relato que pode fazer diferença na vida de vocês. Esse espaço é nosso, é seguro, é um lugar onde a verdade pode ser dita sem medo, onde ninguém vai julgar vocês por terem confiado nas pessoas erradas ou por terem demorado para reagir contra a maldade. Contem também o que mais chamou a atenção na minha história, qual parte mais emocionou vocês, se acreditam que uma vovó de 72 anos realmente consegue planejar uma vingança tão perfeita contra uma quadrilha organizada. Às vezes, as pessoas duvidam que uma história dessas seja real, mas eu garanto para vocês que cada palavra que falei aqui é verdade pura. Cada detalhe aconteceu exatamente como contei. A vida, às vezes, é mais impressionante que qualquer filme, mais emocionante que qualquer novela. Quero saber também se vocês têm parentes idosos na família, se prestam atenção nos sinais que eles podem estar dando quando algo não está certo. Muitas vezes a pessoa está pedindo socorro de forma indireta, através de mudanças de comportamento, de comentários aparentemente sem importância, de pequenos sinais que passam despercebidos para quem não sabe o que procurar. Depois da minha experiência, eu aprendi a identificar esses sinais e posso ensinar vocês também. A maior lição que eu posso deixar para vocês é esta: nunca aceitem que a idade os torne vítimas indefesas de quem quer que seja, nem mesmo da própria família. A experiência de vida é uma arma poderosa. A sabedoria acumulada é um tesouro que ninguém pode roubar de vocês. Quando alguém tenta se aproveitar da boa fé de vocês, da confiança que vocês depositam por amor, lembrem da história da vovó Maria das Dores, que fingiu ser louca para destruir seus inimigos. E se vocês conhecem algum idoso que pode estar passando por situação parecida, não hesitem em oferecer ajuda, em prestar atenção aos detalhes, em acreditar quando eles contam coisas estranhas que estão acontecendo. Às vezes, uma palavra de apoio, um ouvido atento, uma oferta sincera de ajuda pode ser a diferença entre a pessoa continuar sofrendo em silêncio ou encontrar coragem para reagir e se libertar. Compartilhem essa história com outras pessoas que vocês acham que precisam ouvir, especialmente com mulheres mais velhas que podem estar vivendo situações de risco. Não tenham medo de parecer exagerados ou paranoicos. É melhor prevenir do que remediar, é melhor oferecer ajuda desnecessária que deixar alguém sofrer por omissão. A solidariedade entre as pessoas é o que nos torna mais fortes contra os predadores que se aproveitam da vulnerabilidade alheia. O canal vai continuar trazendo histórias como a minha, relatos de pessoas corajosas que decidiram enfrentar seus problemas de frente, que não aceitaram ser vítimas para sempre, que encontraram formas criativas de se vingar de quem tentou destruí-las. Porque vocês merecem saber que sempre há esperança, sempre há uma saída, sempre há uma forma de virar o jogo quando menos se espera. Cada um de vocês que está aqui agora, ouvindo minha voz, faz parte dessa corrente de luz que estamos construindo juntos. Vocês são minha força, minha motivação para continuar contando essas histórias, para continuar ajudando outras pessoas a encontrar coragem para lutar. Quando eu vejo os comentários carinhosos, quando leio as mensagens de apoio, quando recebo relatos de pessoas que conseguiram se libertar, seguindo os conselhos que compartilhamos, meu coração se enche de uma alegria que não cabe no peito. Não se esqueçam de que vocês também têm histórias importantes para contar, experiências valiosas para compartilhar, sabedoria acumulada que pode ajudar outras pessoas. Não tenham medo de se abrir
de ser vulneráveis, de mostrar que nem sempre foram fortes, mas que encontraram força quando mais precisaram. É assim que crescemos juntos, é assim que nos tornamos uma verdadeira comunidade de apoio mútuo. A partir de agora, toda vez que vocês virem uma pessoa idosa sendo maltratada, sendo desrespeitada, sendo diminuída por causa da idade, lembrem da minha história e saibam que por trás daquele rosto enrugado pode estar escondida uma guerreira esperando a oportunidade certa para mostrar sua força. Não subestimem nunca o poder de uma vovó determinada, porque nós somos capazes de muito mais do que aparentamos. Obrigada do fundo do coração por terem me dado a honra de contar minha história para vocês, por terem me escutado com atenção e carinho, por fazerem parte dessa família que estamos construindo juntos. Vocês são especiais, vocês são importantes, vocês fazem a diferença na vida de muita gente sem nem saber. Continuem sendo essa luz no mundo. Continuem acreditando que é possível vencer o mal com inteligência e determinação. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, cuidem bem de vocês mesmos e dos seus entes queridos e lembrem sempre, quem mexe com vovó, guerreira se dá muito mal mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês, com todo o meu carinho e gratidão eterna. Vocês são minha família escolhida, minha maior vitória, minha razão de continuar lutando todos os dias.